Olá pessoal, boa noite. Boa noite para quem está assistindo à noite as aulas, né? Bom dia para quem está assistindo de dia aí. Hoje é dia 26 de maio, são 11 horas da noite. Estou gravando essa aula para vocês para a próxima quinta-feira, né? Do curso Técnico em Química do Colégio Lumen, ok? Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre ah, as descobertas, né? Sobre as descobertas sobre o estudo da matéria, né? Nós já falamos, né, da importância das descobertas, né? Começamos lá levantando a importância de descoberta, né, e como que acontecem as descobertas sobre fenômenos naturais, sobre química, né? E falando das importâncias a gente percebe que desde os primórdios, né, o homem já tem curiosidade por descobertas, né, de fenômenos naturais. Né? O homem busca conhecer o que está sempre ao redor, né, dele e claro, aproveitar, né, e fazer com que essas descobertas o favorecem, né, lhe dê qualidade de vida, a busca de um novo remédio para uma doença, por exemplo, agora a busca da vacina do Covid, né, tá uma busca da vacina contra o Covid, contra o vírus Covid, né? Então, as descobertas científicas, elas são complementadas, né? Elas vão complementando aos anos e uma descoberta ajuda a outra, né? Então, se você perceber lá nos filósofos naturais, antes na antiguidade, né? Antes de Cristo, o homem já questionava a matéria. Já há 300 anos antes de Cristo, Demócrito e Lucrécio já falavam de átomos, né? Eles pensavam, a razão deles era, se você fosse cortando um pedaço de, cortando um pedaço de papel ou quebrando uma pedra, se você fosse quebrando uma pedra, até sobrar apenas uma areia, um pedaço de um grão de areia, se você quebrasse esse grão de areia e fosse quebrando, 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 não se admitia que não ia que aquilo ia sumir, né? É impossível. Não era admissível que o último pedaço do grão de areia dessa pedra era formado de nada. Ele se baseava que aquilo deveria ter uma unidade, né? Formado de alguma coisa fundamental, né? Um elemento fundamental que compunha tudo aquilo, uma unidade, né? E aquela unidade era indestrutível. É o conceito do átomo, né? Algo que não pode ser divisível mais, né? Então, essa era a ideia do filósofo Demócrito, né? E Lucrécio, que algo fosse dividindo, 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 aí chegar a um ponto que aquele material não poderia ser dividido mais. É o conceito do átomo. O átomo quer dizer isso, né? Algo indivisível, tá? Então, essa unidade era a formadora base da matéria. Mas não foi muito bem assim que a humanidade, durante a história, não teve muita aceitação. É, Teve depois disso, depois de 300 anos antes de Cristo, surgiu a ideia a ideia da formação da matéria elementar, né? A teoria elementar da matéria, que era o que era formada por quatro elementos. O que eram esses quatro elementos? Era terra, ar, água e fogo, né? Então tudo que compunha a matéria era formado por esses quatro elementos, né? Por exemplo, quando você queimava a madeira, o que sobrava era a cinza, né? Então a cinza eles falavam que é a terra que sobrou,
que compunha essa madeira. A fumaça que saía da queima de uma madeira, eles falavam que era o ar que estava saindo da madeira, né? Ah, e o fogo aumentava, né? Então, quer dizer, eles diziam que a matéria era formada por 4 elementos, esses 4 elementos que compõem a matéria. Então, durante milênios aí, ah, permaneceu essa ideia dos 4 elementos da matéria, né? Até 1800, 1750 entre 1750 e 1800 surgiu a ideia do Dalton surge novamente o Dalton retomando o conceito de átomo, né, como uma partícula indivisível, né, e menor partícula formadora. Mesmo assim, ainda não era muito aceito essa ideia do átomo, tá? A partir de 1780 depois de Cristo aí, 1800, né? Dalton retomou essa ideia da menor partícula formadora indivisível do átomo, contrapondo a ideia dos 4 elementos. Isso ficou meio na dúvida ainda entre os cientistas e permaneceu até as descobertas, estudos de eletricidade que levavam à ideia do conceito da matéria ser carregada com partículas carregadas, né? De negativas e positivas. O estudo da eletricidade entre 1800 e 1900 possibilitou a identificação dessa propriedade da matéria, né? Mas mesmo assim ainda a ideia do átomo ainda não ficou muito concretizada. A partir das descobertas da radioatividade, e por exemplo, Thomson já tinha descoberto o elétron, né, com partícula negativa, com estudos de eletricidade. Millikan já tinha calculado a carga do elétron e tal. Depois, com estudos da radioatividade, com Marie Curie, com Röntgen, né, com as descobertas da radioatividade, pôde observar que a partícula, que a matéria emitia partículas. Portanto, se emitia partículas e sofria decaimento de massa, portanto a matéria era divisível com estudos da radioatividade. A partir daí, quebra-se o conceito de átomo, né, com partícula não mais divisível, e aí, com o estudo da radioatividade, pôde-se observar que a matéria também era divisível, o átomo também era divisível, né, com os estudos da radioatividade. E aí surge Rutherford, já em 1900 e pouco, utilizando inclusive dos estudos de radioatividade para descobrir o núcleo, o próton, né, de partícula positiva. E logo mais para frente se descobre o nêutron também, né? Então, a partir de alguns estudos vão se levando a outros, né? Tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês uma escala aqui. Uma linha do tempo, tá? Então, ó, vamos lá. Então, ó, nessa linha do tempo, a gente pode observar o seguinte, que aqui, ó, começa lá Demócrito, 400 anos antes de Cristo, né? Começa a falar sobre átomo. Depois, aí só em 1808, ó, surge a ideia do átomo novamente, porque nesse tempo aqui ficou a ideia dos 4 elementos, né? O que formava a matéria era terra, ar, água e fogo. Era o mais aceito, né? Inclusive Aristóteles já pregava isso. Então, durante muitos anos, entendeu-se a matéria como formada por 4 elementos. Aqui, em 1808, só surge Dalton novamente,
retomando a teoria do átomo, né? Como partícula maciça, tá vendo? Indivisível. Em 1897, Thomson, que a gente viu na aula passada, verifica a presença do elétron, né? Estuda o elétron, e aí ele descobre o elétron, né? Mas ele define o elétron como se fosse como fosse ameixas em pudim, né? A ideia do pudim, como se fosse elétron incrustados, né? Nesse pudim, né? Como se fossem as ameixas, né? No pudim, onde o elétron ficava em matéria com partículas positivas, né? Essa matéria era carregada positivamente, e o elétron, partículas negativas incrustados nesse fluido, esse fluido de matéria positiva. O fluido da matéria positiva ainda não era considerado partícula, era só um fluido positivo, tá? Então Thomson descobre o elétron em 1897, e aqui, ó, é claro que aqui Millikan, entre 1897 e um pouco para frente, Millikan calcula a carga desse elétron, né, como a gente viu na aula passada, e aí vem o estudo da radioatividade, tá? E é isso que a gente vai ver hoje. Os estudos da radioatividade, eu vou mostrar para vocês ainda um vídeo de Thomson, né, como que ele descobriu o elétron, né? E depois a gente vai ver alguma coisa sobre como foi a descoberta dessa radioatividade e o que é a radioatividade, para vocês começarem a entender que a partir do estudo da radioatividade foi observado que o átomo era divisível, e não até aqui considerava-se que o átomo não era divisível. A partir do estudo da radioatividade interpretou-se que o átomo era divisível, tá ok? Então vamos lá, vamos entender por que ele foi observado isso daí. Vamos passar um vídeo para vocês primeiro, do Thomson, tá? Como foi a descoberta do elétron, então. Depois tem um vídeo, uma animação de história aí, tá? Então, vamos lá. 4 minutos aqui. Opa. Ele saiu aqui. Pois será? Vou puxar aqui. Aqui. No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ânodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior, e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada.
aumentando o vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10 a menos 2. Visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J.J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica, posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa, e consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa. Depois de vários experimentos, J.J. Thomson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas, sendo este valor 1,7 vezes 10 elevado a menos 11. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo portanto, constituintes universais de toda a matéria. Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva, incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. Bom, retornando aqui. Bom, vocês viram que o Thomson ele fez com que o elétron, né, atravessasse uma trajetória onde os dois polos, onde tinha dois polos, um polo positivo e outro polo negativo, né? E o elétron se orientava para o polo positivo, ele era atraído para o polo positivo, então, e ele observou que o elétron tinha carga negativa, porque ele sofria um desvio no sentido do lado positivo, né? Então, ok, como vocês podem observar. Mas aí, o que aconteceu? Até então, a matéria era maciça e formada por elétrons, né? Aliás, até então ele tinha determinado que a matéria, o átomo tinha um elétron, mas ele ficava fixado numa esfera de partícula positiva, né? Ou seja, era uma matéria maciça ainda, né? Não tinha espaço entre o elétron e o núcleo e a partícula positiva, ela era incrustada. E é assim que ele pensava, né? Então, com os estudos da radioatividade, possibilitou Rutherford fazer alguns experimentos. A gente vai ver o que é a radioatividade, então. Tudo bem? Vamos lá, vou passar um vídeo para vocês. Só um instante.
uma animaçãozinha aqui sobre a história, né? Vamos lá. Problemático para consolidar aquela antiga maneira de conceber o mundo. A crença de que o mundo pode ser compreendido racionalmente existe há mais de 25 séculos. Do que é feito o mundo? A partir dessa pergunta, surge entre os jônios a corrente de pensamento que defendia a existência de uma partícula indivisível, constituidora de tudo, o átomo. Por um período, o atomismo foi defendido por uns e criticado por outros, e adormece ainda na Grécia Antiga. Apenas no século XVII, a ideia de átomo é retomada, quando encontra uma nova ciência, muito diferente daquela praticada pelos gregos. O debate entre empirismo e racionalismo garante um cenário ao mesmo tempo fértil e problemático para consolidar aquela antiga maneira de conceber o mundo, agora em novos termos. Não havendo evidências conclusivas da existência do átomo, foi natural que surgissem fortes resistências à sua aceitação. Afinal, teorias bem estabelecidas como a termodinâmica e o eletromagnetismo não precisavam desses não observáveis. Nessa perspectiva, desenvolve-se um dos grandes debates da ciência entre Boltzmann e Ostwald. Essa discussão não dura muito tempo. Ao final do século XIX, novas e impressionantes descobertas sugerem a existência do átomo, além de a possibilidade da existência de partículas ainda menores. O átomo, enfim, não era tão indivisível assim. Com todas essas novas descobertas, um novo universo começava a se desenrolar ante os cientistas. Incrédulos, eles tentavam compreender as leis inesperadas e sem paralelo com a realidade bem estabelecida classicamente. O quantum de ação de Planck, a explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico e o modelo atômico de Bohr abrem as portas para uma nova mecânica. Grandes nomes dessa nova mecânica, como Bohr, Schrödinger e Heisenberg, buscaram nos atomistas antigos uma fonte de inspiração para a compreensão dos problemas desse novo mundo. Procuraram nos primórdios da ciência respostas a perguntas que ainda hoje ecoam no âmago da mecânica quântica. O que é essa realidade oculta? Qual a sua relação com o mundo sensorial? É possível reunir o oculto e o manifesto em uma formulação inteligível? Pode-se estender ao nível atômico a objetividade e o determinismo da física clássica? Muito bem. Então, vocês perceberam que surgiram uns personagens novos aí, né? Surgiram alguns personagens, foi falado de alguns personagens aí, uns cientistas, né, descobridores. Né, ó, depois de Thomson, Rutherford, Bohr e Schrödinger, né? A ideia do Thomson, ela foi superada depois pela ideia de Rutherford, em 1911, né? Com a ideia do... Ele acaba com a ideia aqui do átomo ser maciço e divide ele. Ele fala que tem espaço entre o núcleo positivo, com prótons e o elétron girando em torno do núcleo. A ideia do átomo planetário foi de Rutherford. Mais para frente, em 1913, 2 anos depois, Bohr fala que os elétrons estão divididos em camadas diferentes de energia, tá?
com o núcleo com próton e nêutron, né? E os elétrons carregados de partícula negativa e o nêutron sem carga, e os prótons com carga de partícula positiva parado aqui no nêutron e o elétron girando. Mais para frente, com esses personagens que eles falaram aí, o Heisenberg falou da teoria da dualidade da onda-partícula, do elétron, se comportar ou como onda ou como partícula. A teoria da dualidade do elétron, onda-partícula, né? Chamada teoria da incerteza. Heisenberg e Schrödinger propõem que o elétron seria impossível de ser encontrado, ser determinado a sua posição em torno do núcleo. Então ele fala que o elétron está numa nuvem eletrônica com maior probabilidade de ser encontrado a uma certa distância do núcleo. Então ele coloca o elétron como uma nuvem eletrônica, tá? Ou chamado também de orbitais, por Schrödinger, tá? Então, que nada mais é que o espaço mais provável de ser encontrado o elétron em torno do núcleo. Então, a partir de 1926, que é o conceito, modelo atual que a gente tem do átomo até hoje, tá? Mas a gente vai retomar o assunto aqui de Thomson antes, né? Antes de ir para Rutherford, para vocês entenderem como que, nesse caso, surge a radioatividade e quebra um pouco essa teoria do Thomson, tá? Nesse meio termo entre 1911 e 1904, tem as descobertas da radioatividade aqui, com Marie Curie, né? Descoberta do polônio, né? Que é um material radioativo. Então, vocês vão entender aí um pouco, a gente vai ver a história do casal Curie aí, ok? E a história da radioatividade. Vamos lá, vou passar um pouco a animaçãozinha para vocês, explicando o que é radioatividade aí. Um instante, vou ter que sumir aqui. Então, vamos lá. O que é a radioatividade? Todos nós já ouvimos falar da radioatividade. Na escola, em um jornal, documentário ou até mesmo em um filme. É um fenômeno ou reação que já deixou marcas profundas na humanidade, de maneira negativa. Existem alguns casos de catástrofes ambientais envolvendo esse fenômeno, que atingiram o meio ambiente e principalmente vidas humanas, pelos efeitos da radioatividade. Quem não se lembra de Chernobyl? A radioatividade é um fenômeno inerente ao núcleo atômico, que é encontrado em vários elementos químicos. Antes de começar a falar da radioatividade, vamos rever a constituição do átomo, em especial o seu núcleo atômico, pois é nele que esse fenômeno acontece. O núcleo atômico é constituído pelas partículas de prótons e nêutrons, e é a soma dessas duas partículas que confere ao átomo o seu número de massa. Exemplo: se um átomo tiver em seu núcleo 2 prótons e 2 nêutrons, seu número de massa será 4. Desse modo, um átomo só é estável ao atingir um determinado número de massa, que no caso se adotou o número 84, se relacionando mais diretamente à quantidade de prótons que, para dar estabilidade ao átomo, tem que ter entre 84 ou menos. A teoria para explicar com mais profundidade essa instabilidade está relacionada a duas forças de interação. A primeira está relacionada à força nuclear forte, que mantém a coesão atômica, não deixando que os prótons, por repulsão, saiam do núcleo atômico, pois 2 prótons com cargas positivas iguais tenderiam a se repelir. Só não o fazem por conta dessa força. A segunda está relacionada com a força eletromagnética, ou seja, a força nuclear tem um curto alcance,
não podendo assim manter um núcleo atômico coeso superior a determinado limite, que dessa forma seria dominado pela força eletromagnética, sofrendo assim um decaimento, até ficar novamente sob o domínio da força nuclear forte. No entanto, essa é apenas uma teoria que ainda não foi amplamente comprovada. Assim, podemos definir a radioatividade como um fenômeno pelo qual um núcleo instável emite partículas e ondas para atingir novamente a estabilidade. Nesse processo, há a emissão de raios corpusculares e eletromagnéticos. Nem todos os átomos são radioativos, mas os que recebem essa definição se caracterizam por emitir partículas radioativas, numa busca constante para se tornarem mais estáveis. Um elemento pode emitir radiação independente do seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso, e de fatores químicos, temperatura e pressão em que se encontram, como por exemplo o urânio-238. Este isótopo, estando em qualquer estado físico ou mesmo ligado a outra espécie, é e sempre será um elemento radioativo natural que emite radiação. Sabe por quê? A radioatividade está relacionada diretamente com seu núcleo atômico. Uma reação nuclear é diferente de uma reação química. Em transformações nucleares, o núcleo do átomo sofre alterações. Já as reações químicas ocorrem na eletrosfera do átomo. Desta forma, um átomo pode se transformar em outro átomo, e quando isso acontece, significa que ele é radioativo. A radioatividade das partículas alfa, beta e das ondas gamas são as mais comuns. O tipo de radiação determina o poder de penetração na matéria, que são, respectivamente, baixa, média e alta. A emissão alfa é constituída de partículas pesadas de carga positiva, que possuem carga elétrica mais 2 e massa igual a 4, por possuir 2 prótons e 2 nêutrons. Seu núcleo é comparado ao do elemento químico hélio, e por isso alguns autores também chamam de hélion. Possui pequeno poder de penetração, e por isso a sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel. A emissão beta se constitui de partículas leves, de carga negativa e que não contém massa ou massa insignificante. Nesse tipo de emissão, um elétron é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron e possui alta velocidade. Nessa reação, um nêutron instável se desintegra, convertendo-se em um próton, que permanece no núcleo, aumentando o número atômico em 1. Há a emissão de um elétron em alta velocidade e de um neutrino, cuja massa e carga são desprezíveis. Possui poder de penetração superior à radioatividade alfa, podendo penetrar uma folha de papel, mas não uma placa de metal. Raios gama são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência e que não possuem massa e carga elétrica. A sua capacidade de penetração é superior aos dos raios X e faz com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal, sendo por esse motivo bem mais danosa ao ser humano. A radiação gama é bem mais penetrante que os outros dois tipos devido ao seu comprimento de onda ser bem menor, podendo facilmente atravessar todo o nosso organismo. À medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, o que resulta na sua transformação, pois é o número atômico que determina o elemento químico. Apesar dos efeitos nocivos à saúde, a radioatividade está presente em muitas áreas. Muitas pessoas fazem a associação da radioatividade com apenas coisas negativas, como bombas atômicas ou armas nucleares. Mas a energia nuclear é muito mais do que isso. Podemos citar algumas aplicações benéficas da radioatividade. Vários isótopos radioativos são usados na medicina. Um exemplo é quando vamos fazer uma cintilografia, com o intuito de verificar as condições de nossos órgãos internos, e introduzimos no organismo uma pequena quantidade de material radioativo. Os isótopos que apresentam essa característica são denominados radiotraçadores. Eles possuem a propriedade de se acumularem em um determinado órgão. Dessa forma, o radiologista poderá determinar o nível e a localização das radiações emitidas pelos isótopos após o paciente receber uma dose do material radioativo. As radiações beta ou gama incidem sobre filmes fotográficos e refletem imagens dos órgãos que se pretende estudar.
Muitos alimentos frescos, como carnes, peixes e mariscos, não podem passar por métodos convencionais de eliminação de bactérias, como a pasteurização térmica. Sendo assim, para impedir o crescimento de agentes produtores de deterioração, esses alimentos são submetidos a radiações que destroem fungos e bactérias. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhe o mesmo para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor. Bom, gente, então, vocês perceberam aí, né, que a radioatividade, ela é um processo de emissão de partículas que saem do núcleo, né? A partir de um átomo que tem muito próton, muito nêutron no núcleo, ele se torna instável, exatamente por acomodar muita partícula positiva. E aí o que acontece? Ele sofre o que a gente chama de fissão, quebra do núcleo. E nessa quebra do núcleo ele emite partículas alfas, que são positivas, que nada mais é que um átomo de hélio sem elétron, ou seja, só o núcleo do hélio, né, que tem dois prótons e 2 nêutrons, portanto ele é uma partícula positiva, né, é só o núcleo do hélio. E pode emitir uma partícula beta, que é uma partícula negativa, tá? Normalmente é um elétron, né? Pode sair dentro do núcleo. E também pode emitir radiação gama, e isso não é partícula, é uma energia, uma forma de energia, né? Então, a fissão nuclear é uma quebra do núcleo e um processo de reação nuclear. Não é uma reação química, porque não envolve elétrons, envolve só o núcleo, né? Tá ok? Então vou passar mais um vídeo para vocês aí sobre isso. Radiação, só um instante. Uma substância radioativa emite ininterruptamente radiações invisíveis, que, diferente da radiação solar ou térmica, não pode ser vista nem sentida pelo corpo humano. No entanto, é possível detectar estas radiações e medir sua intensidade com um monitor de radiação como este. Para esta demonstração, utilizamos uma fonte radioativa selada, que pode ser manipulada sem perigo. Ao retirar a fonte do container, o monitor detecta imediatamente a radiação e emite um sinal sonoro. O monitor também indica a intensidade da radiação. Se a distância entre a fonte e o detector aumenta, a intensidade da radiação diminui, da mesma maneira que diminui o calor do fogo quando você se afasta dele. As radiações se diferenciam por seu poder de penetração. As do tipo alfa podem ser bloqueadas com uma folha de papel. As do tipo beta com lâminas de metal leve. A radiação de maior poder de penetração é a do tipo gama. Materiais como chumbo ou aço podem absorver este tipo de radiação e reduzi-la a um nível seguro. Para se evitar uma reação em cadeia, também chamada de criticalidade, aplicam-se limites à geometria e à quantidade de material contido no embalado. Esses limites são estabelecidos para um ou para grupos de embalados e obedecem às normas restritivas e bastante conservadoras.
energética de rádio. 50 toneladas de água, 6 toneladas... Não é esse vídeo. Calma. Pulou o vídeo aqui, gente. Muito bem, gente. Vocês puderam ver que normalmente numa prática, né, ele tem um contador Geiger, e a partir desse contador Geiger ele faz a medida de partículas que são emitidas de um elemento radioativo, tá? Então, por exemplo, urânio, polônio, né? Césio 136, né? Então, são alguns elementos radioativos que, quando sofrem fissão nuclear, ou quebra do núcleo, eles emitem umas partículas. A partícula alfa, que é positiva, só que a partícula alfa ela não atravessa uma folha de papel, né? Ela colide e volta, né? Porque ela tem uma partícula positiva. Vocês vão entender que o Rutherford entendeu que o átomo não era maciço, porque algumas partículas atravessavam uma lâmina de ouro, né? Ele usou esse experimento com a radioatividade. As partículas alfa retornam uma folha de papel, já a partícula beta atravessa a folha de papel, mas não atravessa uma folha de metal, né? E de chumbo, para segurar a partícula, na verdade, de radiação gama, é o que sai do núcleo também, somente uma folha de chumbo, né? Por isso que normalmente em ambientes radioativos se usam protetores, roupas de chumbo, né? Normalmente a pessoa vai fazer o raio-x, ela coloca um colete de chumbo, né? Para se proteger da emissão de partículas de radiação mais intensa, né? Como, por exemplo, radiação gama ou raio-x mesmo, que tem uma alta energia. Então se utiliza placas de chumbo, né? Para se proteger, ok? Vou passar mais um vídeo sobre radiação para vocês, um instante. Dizemos fusão nuclear ao processo atômico onde há a combinação de dois núcleos atômicos para a formação de um terceiro elemento mais pesado. Nesse processo, no momento da formação do novo elemento, há uma grande liberação de energia. A fusão nuclear não ocorre aqui na Terra naturalmente, porém em muitas estrelas no universo, como o Sol, esse processo ocorre naturalmente. A luz e o calor provenientes das estrelas resultam da fusão de átomos de hidrogênio, o que produz átomos de hélio e energia. Assim, para chocar dois elementos iguais e originar uma fusão, é necessária uma enorme quantidade de energia para vencer a força de repulsão eletrostática entre os elementos. Essa força de repulsão recebe o nome de barreira de Coulomb. Na formação do novo elemento químico, formado na fusão nuclear, no caso o hélio, a massa do átomo de hélio é de fator maior que a soma das massas dos hidrogênios que o formam. Mas não é exatamente o dobro. A conta não bate porque certa quantidade de matéria no momento da fusão é convertida em energia. Essa transformação foi prevista pelo físico Albert Einstein em sua famosa equação E igual a mc elevado ao quadrado. O processo de fusão nuclear pode ser produzido em laboratório, mas ainda não de forma a gerar uma quantidade de energia considerável. Aos sistemas que fazem o controle da fusão nuclear é dado o nome de reator de fusão nuclear, que também pode ser descrito como reator termonuclear, que são termos já bem conhecidos por todos nós. A energia limpa gerada nesses reatores
pode ser convertida em energia elétrica e abastecer milhões de pessoas de forma infinitamente mais eficaz do que os métodos utilizados hoje em dia. Mas essa é ainda uma realidade distante em virtude das dificuldades para gerar as fusões. O reator funciona basicamente da mesma forma que o Sol, colidindo átomos de hidrogênio e gerando assim átomos de hélio. A dificuldade está em gerar energia suficiente para que a barreira de Coulomb seja vencida e a fusão ocorra. Para isso, as temperaturas a que se deve elevar o sistema podem ultrapassar milhões de graus Celsius. Registros da primeira reação termonuclear ocorreu em novembro de 1952, nos Estados Unidos. Nessa ocasião, uma bomba de hidrogênio, também conhecida como bomba H, bomba nuclear baseada na fusão de hidrogênio, liberou uma energia equivalente a 10 milhões de toneladas de TNT. Na época, um marco épico em se tratando de manipulação termonuclear. As ondas de choque produzidas por essa bomba foram avassaladoras, que ficou conhecida também como bomba Kizar. Em 1961, o governo soviético, durante um evento teste, acionou uma bomba de hidrogênio com o poder de 50 milhões de toneladas de TNT, 3.000 vezes mais potente que as bombas de fissão nuclear, que atingiram Hiroshima em 1945. Dizendo com maiores detalhes, a fusão nuclear é a junção de núcleos atômicos, produzindo o núcleo de maior número atômico que os originais. Esse processo também libera muita energia. Assim, toda a energia do Sol é proveniente de reações de fusão nuclear, não somente no Sol, mas em todas as estrelas do universo. No Sol, o hidrogênio é fundido, formando deutério, que é hidrogênio 2, e partículas radioativas. A fusão prossegue, dando origem a núcleos atômicos maiores, como o L3 e L4. É por esse processo que nas estrelas foram originados todos os elementos químicos do universo. Apesar de também liberar muita energia, mas muita energia mesmo, as fusões nucleares são mais dificilmente controláveis e pouco viáveis. Assim, submetidos a uma temperatura bastante elevada, cerca de 10 milhões de graus Celsius, o deutério, H2, e o trítio, H3, que são isótopos de hidrogênio, se unem. Dessa união, resulta a liberação de uma grande quantidade de energia e são formados núcleos de hélio. Como já vimos, a fissão nuclear é a quebra de um único núcleo atômico em outros. Isso acontece pelo bombardeamento de nêutrons em um núcleo físsil, que possui tamanho e propriedades adequadas para passar por esse tipo de reação. Assim, esses núcleos físseis podem se quebrar, originando assim dois outros núcleos atômicos, alguns nêutrons e uma quantidade colossal de energia. O melhor exemplo disso é a fissão do urânio-235, utilizada nas usinas nucleares. Nela, um nêutron é bombardeado em um núcleo físsil de urânio, que se divide em um núcleo de criptônio-92 e um de bário-141. Além disso, são produzidos também 3 outros nêutrons. No entanto, as reações de fissão têm uma particularidade muito grande. A massa não é conservada entre produtos e reagentes, contrariando todos os princípios da química que lida com a eletrosfera. Apesar disso, o número de partículas subatômicas é igual antes e depois da reação. Como na fusão, a pergunta é: por que a massa é diferente? Essa diferença de massa pode ser explicada pela famosa equação de Einstein, E igual a mc elevado ao quadrado, que relaciona massa e energia. Como a perda de massa nos reagentes para os produtos, essa massa só pode ter sido liberada na forma de energia. Por isso, quantidades colossais de energia são liberadas nas fissões nucleares, o que é muito bom. Dessa maneira, as fissões são muito úteis nos processos de geração de energia. Diante dos muitos vídeos do canal que fala sobre átomo e o mundo atômico, deu para perceber a grande importância do átomo em nosso dia a dia. Somos todos formados por átomos, e no átomo está contido todos os segredos para compreendermos o funcionamento do universo, tanto na escala do micromundo como na escala do macromundo. Depois da famosa equação de Einstein, que fala da transmutação de energia em matéria, E igual a mc elevado ao quadrado, poderíamos já ter vislumbrado um conceito bem mais completo sobre a relação de energia e matéria e entender que tudo não passa de diferenças vibracionais. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas. Conhecimento é fundamental para construirmos um mundo melhor. Muito bem, gente.
Então, o que vocês puderam ver nesse vídeo? O conceito de fusão e fissão nuclear, né? Duas reações nucleares, que não são reações químicas, mas reação do núcleo, né? Núcleo atômico. A primeira, fusão, que ele falou nuclear, onde se funde dois núcleos de dois átomos e forma-se um outro átomo com maior quantidade de núcleo, né? Maior quantidade de prótons. E um outro que se chama fissão nuclear, que é a quebra do núcleo. Fissão, né? Quebra do núcleo. Então a quebra do núcleo também é um outro processo nuclear. Os dois ambos liberam muita energia, tá? O primeiro, que é a fusão, libera muito mais energia, tanto é que é ele que é a fonte de energia. O combustível do Sol são reações de fusão de núcleos de átomos de hélio, né? Átomos de hidrogênio, na realidade. Né? O Sol, na verdade, é uma grande nuvem de hidrogênio que faz reações de nucleares entre núcleos de hidrogênio, né? E aí vão formando os elementos químicos, né? Já a fusão nuclear, por exemplo, aliás, fissão nuclear, por exemplo, do urânio aí, que quebra seu núcleo e emite partículas alfas, partículas betas e radiação gama, né? Tudo bem? Na história do modelo atômico, a radioatividade tem uma importância muito grande, a descoberta da radioatividade. A gente vai poder ver isso na próxima aula, que depois da descoberta de elétron e tômos, a principal descoberta foi a da radioatividade. E assim, a partir do estudo da radioatividade, foi sendo possível construir os novos modelos atômicos, tá? Porque até então o átomo era indivisível, né? A partir do estudo da radioatividade, pôde-se perceber que o átomo é divisível sim, até porque foi observada a emissão de partículas. Então, observou-se que o átomo é formado por menores partículas ainda, tá ok? Muito bem. Então ficamos por aqui, até a próxima aula, e a partir daí a gente continua o estudo desse modelo, da história do modelo atômico, tá ok? Olá, tudo bem? Ok? Então até mais, até a próxima aula. Tchau.